A vida dele era tocar, né? Com 4 anos. Eu dei uma sanfona a ele de brinquedo, né? Ele vivia naquela sanfona. Abrindo, fechando, eu batia a palma, cantava, ele tocava. Aí eu sempre tive vontade, né? Se tivesse um filho homem, pra ele tocar, né? Que nem Luiz Gonzaga. E ali foi, quando ele inteirou 6 anos, eu comprei 12 baixos. Ele nunca foi assim, coisa de escola, esse negócio, não. Ele tocava ele mesmo. Totalmente autodidata. Totalmente. Eu nunca vi um cara ter um ouvido tão apurado igual o Zé. Eu vi uma foto que o Zé só tinha cabeça, só a cabeça dele. A sanfona era o corpo dele, cara. Aquilo ali eu emocionei. Em cima de uma Kombi, a Kombi velha era o palco. Todo dia eu trazia a sanfona dele no ponto, botava no ônibus e lá tirava. Que era uma 120, ele quase não aguentava ela, porque ele tinha de 11 a 12 anos que ele tinha. Entende? Então, quando dava 15 para meia-noite, para 11 horas, eu ia esperar ele no ponto. Aí pegava a sanfona e levava para casa, era aquela luta. O Zé do Brejo não conhecia uma nota musical, entendeu? De teoria musical, não. A música no Zé era diferente, a música do Zé, ela não veio de fora para dentro, ela veio de dentro para fora. A sensibilidade do Zé na audição, numa música, era impressionante. Você sofejava para ele, daqui a pouco ele e ia embora. O artista do cara era inconfundível. Ele era muito à frente de todo mundo, pela questão dele de visão da música, e isso fazia com que, quando ele estava com o instrumento dele, parecia que era um só, né? O coração dele era aquela sanfona. Ele viajava, vocês podem ver que ele toca uma música aqui, ó, ele vai longe. O Zé subia no palco com a mesma naturalidade que ele entrava na cozinha, que ele ia para a varanda. Ele subia no palco do mesmo jeito. Não tinha uma mudança, nada. E não era forçado, não, era dele mesmo. Ele subia no palco, ele estava em casa. Conheci o Zé do Brejo com 13 anos, 14 anos. Ele precisou, uma época, de uma pessoa para tocar triângulo. Aí ele me convidou para tocar triângulo para ele. Poxa, ele gostou demais e assim, e é uma pessoa onde que eu criei um carinho imenso e foi um cara que me fez abrir minha mente na música. Ele era daquele cara que entrava no palco, não tinha energia fraca, e isso eu aprendi com ele. Daqui a pouco a gente terminava de tocar a música, e ele ia ajoelhar com o acordeão, e ajoelhava, a gente olhava assim, tá o Zé ajoelhado, todo mundo aplaudindo o Zé ajoelhado. O Zé teve oportunidade na vida de artística que acho que ninguém aqui da cidade teve, igual ele teve. Rapaz, ele contava das histórias da época que ele foi para o Rio, né? Foi num programa do Chacrinha, ele era menino. E quando o Chacrinha esteve aqui, que selecionou os calouros, ele foi o vencedor aqui. E foi lá para o Chacrinha. Lá ele conheceu, né? Ele conta histórias dele, ele com o Boni, da Globo, né? Que o Boni colocava ele para tocar em alguns eventos, ele com o Silvio Santos, ele tocou com o Raul Seixas, tocou com Alceu Valença,
com Luiz Gonzaga, Peninha. Morou com o Gonzagão, rapaz, dentro da casa do Gonzaga. O Gonzaga levou ele para dentro de casa. A oportunidade que teve o padrinho, como padrinho, foi o Gonzagão. Luiz Gonzaga, na época, assim ele falava. Luiz Gonzaga falou que no dia que ele morresse, ele ia ser o substituto de Luiz Gonzaga. Porque ele não parava, não. Porque ele era chamado para fazer show, ele ia, né? Ele tocou na época, com artistas que estavam no auge mesmo, né? E ele era muito procurado. Chuva e sol, poeira e carvão. Hoje de casa, do roteiro, faz uma estação. O Zé era assim, ou ame ou deixe. A frase da ditadura na época. Quem não convivia muito de perto com ele não conseguia. Às vezes via até uma figura, né, ruim, mas eles estavam errados. Eles estavam errados. Quem conseguia se aproximar do Zé conseguia ver isso. E ele tinha aquele problema muito sério de asma crônica, né? Que era asma crônica, por ter, infelizmente, através da droga. Se ele não tivesse, talvez, se envolvido em algumas situações que dificultaram a vida dele, ele sabe que ele poderia ter sido aí um artista de renome, que ele teve oportunidades, né, com artistas que na época, né, estavam no auge. Só que ele aprontava, os caras não querem mais não. Não ia nos ensaios, né? Não traz ele pra cá não. Então ele foi se queimando, né? Ele se abandonou, então ele estava numa situação de abandono por ele mesmo, ele se abandonou. E quando antes deles resgatarem ele vivia na Sarjeta, em Vitória. E nisso aí, o Dimas, na época era o secretário de Cultura, resgataram. E aí me informaram onde ele estava, né? Era uma situação muito precária, né? E aí eu pedi um pessoal que estava indo para Vitória para passar e pegar ele e trazer para Colatina. Aí resgataram ele para cá, para Colatina, e ele ali deram uma geral nele, né? Cuidaram dele direitinho. E aí, com essa conversa, ele falou, né, que ele falou, talvez é isso que eu estava precisando, uma oportunidade para eu dar uma guinada na minha vida. E deu. E deram oportunidade de trabalho para ele. E daí para frente, assim, caramba, é inacreditável a guinada que ele deu. Comecei no teclado, aí um dia ele tava com a sanfona lá, aí eu vi que o negócio era interessante mesmo e ele me incentivou a tocar sanfona, e até hoje, né? Hoje é minha profissão, né? Incentivado pelo Zé do Brega. Incentivado pelo Zé do Brega. Como Colatina é considerado uma cidade musical, tem muitos músicos bons aqui em Colatina, que se perderam por aqui mesmo, ou se ganharam por aqui mesmo, não saíram para o mundo. Porque se sair para o mundo, vai ter trabalho. Aí, uma determinada época, nós montamos a Escola de Música, né, que é o projeto Sinfonia, que está até hoje funcionando, né? E na Escola de Música tinha aula de violão, viola e acordeon. Então, a dali foi crescendo, rapaz, foi crescendo. Nós chegamos a ter lá 1.000 alunos. E aí nós contratamos ele para dar aula de acordeon. Só que ele era de palavras curtas, né? Não tinha esse negócio de caderno, de anotação, não. É igual eu até comentei com vocês. Ou aprende, né? Não tinha negócio de teoria, era mais a questão da prática. Assim, assim, assim. Memorizou a primeira parte, agora a segunda é essa, a terceira é essa. Beleza, agora junta tudo, pronto. Lembrou. E, ao contrário do que algumas pessoas imaginavam,
um dos melhores professores. Os alunos dele eles se apaixonavam. Era uma coisa impressionante. Como que ele conseguia entranhar o que ele tinha de música. Você via os alunos tocando, era o Zé do Brejo de novo. Todos os alunos dele, a maioria, seguiram carreira musical. A maioria vivem de música hoje. Os meninos se apaixonavam por acordeão. É uma coisa que é difícil fazer criança se apaixonar por um instrumento musical desse jeito. E ele conseguia fazer isso. Ali eu tive meu tio ali como se fosse um pai para mim, né? Ele tinha um jeito dele meio turrão, né? Que ele era bem turrão, mas tinha um coração do tamanho do mundo, né? Ele levantou cedo, tomou banho, voltou e sentou na mesa e disse para mim assim: mamãe, lava minhas mãos aqui, a bacinha de água, né? Eu falei, mas você não tomou banho agora? Não, minha mão tá, parece que tá aspa. Aí eu parei a bacinha, levei lá, lavou a mão dele, né? A Rosa trouxe o pano, a toalha, ele enxugou. Eu falei, pra que isso, meu filho? Não, porque estou com a minha mão aspa. Sempre tem uma coisa, a pessoa parece que avisa a gente, né? Aí eu lavei a mão dele e falei, não estou gostando disso. Sempre que você está mandando. Ele ia fazer um show. Entende? Em Linhares que ele ia fazer. Aí ele falou assim, vou arrumar depressa, mas que não posso perder o ônibus. E saiu, a gente acompanhou ele até na varanda, né? Ele voltou para trás, me dava um pouquinho de café aí, Rosa. A Rosa deu um pouquinho de café, ele bebeu. Falou, vamos mãe, até no carro. Aí eu desci a escadinha com ele, fui para ir levar ele até no carro. Quando eu cheguei no carro assim com ele, que ele levou a mão, ele não aguentou puxar a porta. Aí ele falou, mãe, me segura. Eu falei, o que é, menino? Tinha uma moda de ficar brincando assim, né? Eu falei, o que é, menino? Não, quando ele olhou para mim, ele estava roxinho. E foi um ataque cardíaco fulminante. Teve a dor, foi para o hospital e ficou um pouquinho tempo lá. E inesperadamente ele partiu, né? Do dia para a noite, né? Foi até um susto. E o Efraim chegou e conversou comigo e me pediu a seguinte coisa, tá, deixa eu morrer não, ele falou. E o dia do enterro dele, rapaz, foi uma coisa assim, eu também corri tudo atrás, eu e a filha dele, para poder fazer eu vou ser sério para você, eu tenho 17 anos que eu estou em Colatina, eu nunca vi um funeral tão bonito igual foi o dele. E viveu, porque o que ele tinha de história não é alguém que só passou, não. Tem gente que só passa, ele não, ele viveu mesmo, viveu muito. Muito intensamente ele viveu. Ele fazia o que ele gostava, né? O que ele gostava, ele fazia. Ele amava o que ele fazia e se dedicava no que ele fazia, né? Às vezes estava com um instrumento mesmo sendo que ele estava com um instrumento de R$1.000 no peito, estava com um instrumento de 20 mil, 30 mil, 50 mil reais. E ele tocava e dava valor e respeitava o instrumento do mesmo jeito, sendo barato, tocava. Não, a mensagem dele, ele não deixaria em palavras, não. Eu acho que não. A mensagem dele deixaria como deixou no fole. A mensagem do Zé é o fole. Mas eu acho que os registros mais importantes
foram os que estão na memória, na lembrança das pessoas que conviveram mesmo com ele, que tiveram a oportunidade de conviver de perto com ele, que eu considero uma oportunidade. Eu acho que provou que todo mundo é capaz de conquistar o que quiser, se levar a sério e ter foco, né? A questão, principalmente musical e artística, né? Cultural. Zé do Brejo merece um espaço na cidade de Colatina que lembre ele. Ou que seja uma praça, ou que seja uma estátua, ou alguma coisa que lembre o Zé do Brejo, porque você vai no Rio, vai em São Paulo, vai aonde for, o pessoal pergunta de Zé do Brejo. Já você é da cidade de Zé do Brejo? Rever o conceito de julgamento, de como que elas julgavam ele. E procurar saber um pouco mais do trabalho e procurar saber mais com as pessoas que conviveram, porque ele não merecia, não. Muita coisa que fizeram de ruim para ele, com certeza ele não merecia, não. E para onde é que ele ia, ele não falava que ele era de outro lugar, não. Ele falava que ele era de Colatina, ele batia no peito. Ele carregava a bandeira de Colatina. Entendeu? Então isso aí, fica aí. Obrigado, Colatina! Cadê as mãos pra cima, todo mundo? Obrigado! Muito obrigado!